Salve, salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao SamuCast. Eu sou Samuel Garbuio e nesse episódio nós vamos falar sobre educação infantil, um tema bastante importante, não só para quem tem filho, criança pequena em casa, na família, mas também para quem quer entender um pouco mais da importância da educação infantil para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Essa etapa da educação básica, ela é muito importante, ela é fundamental para o desenvolvimento da capacidade cerebral de uma pessoa, para todos os aprendizados que ela vai ter depois ao longo da vida. Mas antes da gente começar aqui, eu queria falar dos patrocinadores do SamuCast. Estão comigo aqui a Escola Acácia Amarela, que é de São Paulo. Então, para você que tem criança pequena aí e é de São Paulo, a Acácia Amarela é um centro de recreação e educação infantil que está, inclusive, com matrículas abertas, tá, para berçário, educação infantil, atendendo crianças de 0 a 6 anos. E eles têm uma abordagem bem interessante também, de educação lúdica, voltada a atividades que vão estimular, por meio de jogos, brincadeiras, a imaginação, o pensamento abstrato. É também a ideia de tirar a criança de dentro da sala de aula e dar a ela convívio, contato com a natureza, com a terra, tá? Comigo também aqui no SamuCast a construtora Bandina. Então, para você que quer construir ou está precisando reformar e busca preço e qualidade, a construtora Bandina está há 50 anos no mercado, tá? Excelência aí na construção e administração de obras, casas, loteamentos, galpões e indústrias, tá? Eles atendem Valinhos e região. Também comigo, essa daqui é boa para você que precisa declarar o imposto de renda e está na hora de fazer isso, né? Elisana e os Certificados, ponto de atendimento em Valinhos, que trabalha com a emissão de certificados digitais, tá? Então, um certificado digital, por exemplo, você pode usar ele no momento de declarar o seu imposto e ter mais praticidade, ter mais segurança, ok? E também comigo, Stephanie Aidar, Universo da Voz. A Stephanie é jornalista, especialista em comunicação para executivos. O trabalho que ela oferece é interessante para executivos que precisam construir reputação, autoridade, e ela desenvolve esse trabalho dentro do LinkedIn, tá? Que é a maior rede social profissional do mundo. Então, precisando de um trabalho focado na comunicação dentro do LinkedIn, é só procurar por ela, Stephanie Aidar. Obrigado aos patrocinadores, pessoal que está com a gente no SamuCast. Quem quiser, inclusive, somar aqui comigo, é só me procurar nas redes sociais, tá? samucast.podcast, o WhatsApp estou deixando aqui também. E siga a gente lá, tá? Segue lá no Instagram e se inscreva no canal também, canal samucast.podcast no YouTube. Bom, agora sim, vou apresentar aqui a nossa convidada, a Cristiane Saura. Tá correto? Correto. O seu sobrenome, Cristiane, me lembra duas coisas. Me lembra o Dino da Silva Sauro, da família Dinossauros, lá da década de 90, seriado de TV. E também, você gosta do Senhor dos Anéis? Já assisti. Me lembra o Sauron, né? O personagem lá que é o antagonista. Cristiane, deixa eu passar o seu currículo aqui para o pessoal, um currículo bem extenso. Cristiane, que é neuropsicopedagoga, especializada em gestão, é mãe. Quantos anos tem? Minhas filhas, Tabata e Ingrid. A Tabata tem 24 anos e a Ingrid 22. Já saíram da educação, da educação infantil. Formadas já na faculdade. A Cristiane já atuou como professora de música, diretora pedagógica, professora da educação infantil e do ensino fundamental, tem experiência na abordagem pedagógica de Reggio Emília, né? Atualmente presta suporte neuropsicopedagógico através do programa de intervenção Espaço Relações, que é focado no desenvolvimento sensorial e no treinamento das funções cognitivas, e também atua como coordenadora do ensino fundamental anos iniciais no Colégio Conhecer de Valinhos, onde está envolvida na implementação de metodologias ativas. O Colégio Conhecer de Valinhos é um colégio particular, Isso. né? E a gente vai falar, então, um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido lá, dessa metodologia, de alguns pontos que surgiram também, né, Cristiane, que o pessoal mandou para a gente.
Mas antes da gente começar, e antes de você revelar o seu objeto, eu queria trazer alguns dados sobre a educação infantil pública, porque aqui a gente vai focar mais mais no privado. no privado, né? Então é importante. Que é onde eu atuo no momento. Exatamente, mas já atuou na educação pública também, é isso? Na verdade, mais estagiei, né, na rede pública, mas a gente acaba tendo contato, porque eu faço... os educadores, nós estamos sempre buscando formações, né? Uhum. Então, tem excelentes escolas atualmente da rede pública e que oferecem muitas formações ricas, inclusive. Já temos muitas escolas da rede pública também, já saindo da metodologia tradicional, trabalhando com metodologias ativas, se inspirando na abordagem Reggio Emília. Então, eu estou bastante presente nesses ambientes, fazendo formações, né? Tenho algumas conhecidas, né? Que são coordenadoras da rede pública. Então, existe muito essa troca entre educadores, né? Então, a gente tem muito esse contato. Legal. Eu vou te pedir para ficar mais próxima do microfone, tá bom, Cristiane? Ó, alguns dados, então, que traçam um panorama do Brasil, né, em relação à educação infantil, que esses dados eles estão num episódio num episódio de podcast chamado O Assunto, tá, que é da Natuza Neri, e o episódio chama Educação Infantil, Arma contra a Desigualdade. É um levantamento inédito e publicado em primeira mão nesse episódio, que foi publicado em agosto de 2023, tá? E esse levantamento ele foi realizado pela organização Todos pela Educação, e ele denuncia as condições das escolas públicas de educação infantil em todo o Brasil, tá? Na lista de descobertas, identificou-se que a maioria das escolas não tem banheiros ou refeitórios adequados, 60% não tem rede de esgoto, 64% estão sem parques infantis, 70% sofrem da falta de bibliotecas. Tá? Então, são dados aí que estão nesse documento, é um episódio bastante interessante para quem quer entender mais esse cenário da educação infantil no Brasil. Mas aqui, importante deixar esses dados, Sim. Importante a gente olhar para isso, mas aqui realmente a gente vai falar, o nosso papo aqui ele vai voltar mais mesmo para a educação em si, independente se ela é particular, se ela é privada, né? Então, Cristiane, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço, né? É uma honra estar aqui participando, né, do podcast, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e justamente, né, abordar um assunto que é um assunto rico e muito importante. Muito importante, sim, com certeza. Vamos começar falando um pouquinho da atuação, então, da sua atuação ali no Colégio Conhecer, até para... Lá vocês utilizam a abordagem Reggio Emília, então queria que você explicasse um pouquinho também como é essa abordagem. Isso. Na verdade, o Colégio Conhecer fica situado, né, em Valinhos, é uma escola chácara. Então, nós temos um espaço de 14 mil metros, né, bastante área verde. E, lógico que um espaço como esse né, nos possibilita explorar todo esse espaço e trabalhar de uma forma rica. E, justamente, na verdade, se a gente for observar, a maioria das escolas ainda estão muito presas a padrões, né, de concepções pedagógicas que ainda não sofreram nenhuma inovação. Tradicional. Extremamente tradicional. E, de acordo com a BNCC, né, a BNCC, ela traz esse olhar diferente, né? Ela traz esse olhar voltado para essa geração que a gente está atendendo hoje, esse olhar cuidadoso para a infância, né? Valorizando essa infância, essa criança, que muitas vezes, dentro do padrão tradicional, né? O ensino tradicional, ele traz uma hierarquia, né? Então, muito mais voltado para o professor como autoridade, não tem muito esse olhar para a criança em si.
Então, Valorizando o que a criança traz também já já de de... conhecimento, né? Sim. Então, tem essa escuta, esse olhar para a criança, né? Uhum. Não só, né, da primeira infância, mas, né, todo o percurso aí de aprendizagem. E a abordagem Reggio Emília nos inspira muito, né? Nós usamos como uma inspiração justamente porque traz esse olhar cuidadoso para a criança, né? Ver a criança como uma criança capaz, uma criança potente, uma criança curiosa, né? E então e possibilita, dá espaço, né? Possibilita que essa criança possa explorar, né, com o seu corpo o mundo, fazer as descobertas através do seu corpo, né? E de inúmeras formas, né? Então, por isso que nós nos inspiramos na abordagem Reggio, porque é muito rica, né? Valoriza essa criança e valoriza muito a educação. E se a gente for estudar e observar a BNCC, né, o que a BNCC traz dentro dos eixos de aprendizagem, seria justamente esse oferecer para a criança esse ambiente potente, né? Oferecer formas da criança investigar, fazer suas próprias descobertas, explorar, vivenciar, brincar, né? Um dos eixos é o brincar, justamente. A importância, né? A importância do brincar. Uhum. Então, né, nós nos inspiramos na abordagem porque ela traz esse olhar, ela traz, né, esse olhar para a criança, a postura do professor e o ambiente, né? O ambiente dentro da abordagem é o terceiro educador. Né? Então, o ambiente... o ambiente é o terceiro educador. É o terceiro educador. Então, o ambiente é muito importante. E o primeiro e o segundo, no caso? É o professor e o próprio aluno? O próprio aluno. Na verdade, o aluno, o professor, que é o mediador, né? O professor, dentro né, desse olhar, dessa abordagem, o professor, ele é o mediador. Ele media a criança a construir seu próprio conhecimento. Ele não está ali trazendo aula expositiva e trazendo conhecimento, né? Transferindo conhecimento para a criança. Ele possibilita que a criança construa seu conhecimento. Né? E o ambiente é o terceiro educador. A BNCC, para quem não sabe, é Base Nacional Comum Curricular. Isso, é isso, né? Isso. Então, é um documento que foi elaborado pelo Ministério da Educação. É isso? E que determina ali direitos, né, dessa criança, né? Isso. Determina ele dá uma direção. Dá uma direção. Na verdade, ele determina os direitos, né? Para que a escola prepare essa pessoa para ser um cidadão crítico e um cidadão crítico que tenha capacidade, inclusive, e o olhar, o cuidado voltado justamente esse cuidado para a natureza, né? Tá. Então, traz alguns campos de experiência, né? Alguns eixos que, na verdade, é uma orientação, né? De como o educador deve atuar dentro da escola e como a escola também deve atuar dentro dessa educação, como deve estar preparada e preparar o seu ambiente, né? Para oferecer, né, uma educação de qualidade. Então, na verdade, ela já está pautada de uma forma muito rica, que, assim, foge totalmente desse ensino tradicional, né, que nós, né, estudamos e que estamos acostumados a ver aquele formato tradicional, né? Na verdade, o que ela já traz de informação, de orientação com relação a espaços, a postura do professor, né? Como esse olhar para a criança, né? Como trazer os campos de experiência, né? Já dentro de uma abordagem mais inovadora, né? E necessária, porque o mundo mudou e a gente precisa de uma outra abordagem, né? Porque esse modelo de ficar, né, sentado
e a aula inteira sentado com um quadro, né, na frente, a figura de um professor, todo mundo sentado em silêncio, né? Esse modelo, ele é ultrapassado, né? Mas tem escolas que seguem, né? Inclusive, um ponto que eu acho interessante da BNCC também é que, diferente da Constituição brasileira, né, o olhar dela é que a escola funciona como complemento para aprendizagem, né? O aprendizado do aluno, ele começa na família, né? no convívio social e tudo mais, e a escola funciona como um complemento dessa aprendizagem, né? Ela não é responsável por essa educação. Sim, é um trabalho entre família e escola em conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Tá. Em conjunto. Exatamente, né? Você comentou do ensino tradicional. E quando eu comentei aqui que o ambiente é um terceiro educador, na verdade, o ambiente ele é montado com uma intenção, na verdade, dentro de um formato tradicional. Não sei se você vai lembrar quando você foi para a escola, como que era esse formato, né? Eram as carteiras, uma atrás da outra. Exato. Né? Geralmente não tem nenhuma oferta visual dentro da sala de aula. Se tiver algo né, dentro de sala, nas paredes, geralmente é na altura do professor e não na altura da criança, né? Sim. Então, o ambiente que está montado com a intenção justamente dessa hierarquia, né? Que é o professor, a autoridade, né? E não tem essa escuta para a criança. Então, é um ambiente que está falando o quê? Para você olhar para frente, voltar sua atenção para o professor. Quem está do seu lado não tem nada para te dizer. Quem está atrás não tem nada para te ensinar. Nossa, E dentro da abordagem que faz uso da concepção pedagógica investigativa, que na verdade a abordagem Reggio, que nós nos inspiramos, mas ela faz o uso da concepção investigativa. Então, essa concepção, ela traz o ambiente de um outro formato. Esse ambiente tem que ser um ambiente acolhedor. Um ambiente propositor. Então, nesse ambiente, é organizado com os materiais de forma que vai provocar, que vai convidar. É um convite para a criança explorar algo. E são estímulos. Isso. Então, o professor... E é um ambiente flexível, porque o professor constantemente muda todo esse ambiente, todo o material, de acordo com a intencionalidade dele. Então, aí que entra a BNCC. Então, a gente estuda a BNCC, né? Então, vai lá na BNCC buscar as competências, as habilidades que nós temos que desenvolver em cada faixa etária. Então, pensando nessas habilidades, o professor sabe o material que ele vai disponibilizar para a criança explorar, investigar, experienciar. Então, a sala de aula, todos os materiais é à altura da criança. Né? Tem acessível, né? Acessível. E é montado de uma forma muito preocupado com a estética. Tá? Então, para ficar bonito, é convidativo? Isso, convidativo. Então, se o professor vai trazer uma proposta de grafismo, né? Vai estimular a criança a desenvolver o grafismo, a pegada, a pinça. O professor vai preparar aquele estímulo, ele não vai dar uma folha e um lápis para a criança, né? Ele vai preparar de uma forma rica, ou vai trazer um elemento da natureza, um objeto para a criança observar e, a partir daquela observação, explorar esse grafismo. Então, vai deixar uma paleta de cores de uma forma esteticamente rica e organizada, que convide a criança a querer ir naquele espaço e observar aquele elemento e querer explorar esse grafismo. Então, o ambiente ele é preparado, né, de forma cuidadosa, acolhedora, na altura da criança e pensando nas habilidades que a gente quer estimular e que precisamos desenvolver. E a criança tem a liberdade de explorar e de
reconstruir esse espaço, porque ela vai modificar, ela vai construir uma nova história a partir daquilo que o professor deixou. Né? Então, o ambiente, ele provoca, ele convida a criança a explorar e experienciar, né? A fazer suas descobertas. Não, sensacional. Então, tem uma intenção. E o professor, ele é só um mediador. Né? Então, ele está ali naquele ambiente mediando. Ele quer que a criança aprenda algo, ele vai provocar. Se for crianças maiores, ele vai trazer uma questão provocadora que indague, que faça a criança levantar hipóteses e buscar resposta daquela hipótese. Né? É bem diferente do formato tradicional. Né? Então, o formato tradicional, ele traz um ensino linear de forma hierárquica, né? E a concepção investigativa, ela traz um ensino em rede, né? Então, ela traz os conteúdos em conexão, porque o mundo não é fragmentado. Né? Então, a gente não consegue aprender de forma significativa com os elementos fragmentados, né? Com tudo fragmentado. E também tem que estar conectado com o interesse da criança, né? E com a realidade dela também, né? Com a sua vivência de mundo. Então, a gente tem que trazer os conteúdos de uma forma que faça sentido para a criança e que convide a criança a querer aprender e investigar. Então, a gente prepara essa criança para crescer um adulto pensante e não um adulto observador do mundo. Formato tradicional, o professor traz aulas expositivas e vai, né, só comunicando o conhecimento, né? Ele vai comunicando aquele conteúdo. Vai transmitindo. Vai só transmitindo. E o aluno, ele aprende a ficar ali sentado, porque é aquele formato, né? Ele não está aprendendo, né? Quando eu falo que é preparado de uma forma que chama atenção só para o professor, né? Como se você não pudesse aprender nada com quem está do seu lado, com quem está atrás, né? E no formato da concepção investigativa, que as crianças estão, cada um explorando um espaço, estão conversando entre si, compartilhando a descoberta, estão descobrindo juntos, né? Então, um aprende com o outro, né? E o professor media toda a construção desse conhecimento. No formato tradicional, o professor vai trazendo as informações, e o aluno, ele acostuma que ele não tem essa liberdade, né, de investigar, de perguntar. Então, ele cresce um observador do mundo, que fica aguardando a informação do que é para fazer. Fica numa postura passiva. Do que, né, do que é para fazer, como fazer, né? Só que o mercado de trabalho depois pede outra postura. outra postura. E aí choca. Então, tem, né, um abismo aí entre a educação e o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, ele pede o quê? Ele pede uma pessoa proativa, né? Hoje em dia, nós temos aí as soft skills, né? Que são inúmeras habilidades. O mercado de trabalho hoje nem pede mais só o diploma, né? Só a sua formação específica. Exatamente. Ele não quer só o conhecimento técnico, Isso, a competência técnica, né? Ele já pede outras habilidades. E como que vai formar essa pessoa com essas habilidades dentro desse formato, né? Que ela está encaixotada, né? E eu achei interessante que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Que o Colégio Conhecer, ele tinha ele usava essa metodologia tradicional, mas aí, não lembro agora se é a partir de 2019 ou a partir de 2020, que ele muda, né? Ele adota essa abordagem, a Reggio Emília, né? E fomos fazendo toda a transformação na escola. E aí você fez sucesso ali, inclusive, com a sua turma, né? De educação infantil, que conseguiu manter esses alunos, conseguiu que eles retornassem, né, depois da pandemia, também para fazer esse trabalho. Mas atualmente lá você está mais na figura de coordenação? Isso. Eu entrei, né, com a função de implementar a abordagem, né, ajudar, né, os mantenedores a implementar a abordagem, né, essa concepção investigativa.
Ministrar formação para os educadores, ajudar na transformação da sala de aula, porque aí sai daquela sala, né, com as carteiras naquele formato, né, e a sala de aula hoje é totalmente diferente. E tanto que mudou, né? Porque era um prédio no centro da cidade e aí foi para uma Para chácara, uma né? chácara, né? Até para conseguir implementar isso, né? Isso Senão até mesmo porque assim, não, daria para fazer num espaço, espaço que era, né? dá. Na verdade, assim, a abordagem que a gente trabalha, essa concepção investigativa, é muito rico se tiver, é mais rico ainda se tiver a natureza ali disponível como um elemento de investigação e descoberta para as crianças. Que a gente usa muito a natureza como um elemento de aprendizagem. Mas você está num ambiente mais urbano, né, uma escola no ambiente urbano, você pode preparar os ateliês, né? Então, a sala de aula é um ateliê, né? É um ambiente propositor, um ambiente que provoca, que convida, né? E você pode também montar os ateliês, espaços amplos, né? E os ateliês, cada ateliê com a sua intencionalidade. Mas a natureza é o nosso ateliê. Né? A diferença é que no colégio conhecer, como nós uma escola chácara, nós temos 14 mil metros ali de área verde. O nosso ateliê, nós trabalhamos com os ateliês abertos, né? Abertos. Então, o nosso ateliê é o nosso quintal, né? É a nossa natureza. Sim. Então, né? Só exemplificando aqui para facilitar. Então, vamos lá. Educação infantil, vou estimular o grafismo nas crianças. Então, né, vou estimulá-los a desenhar, né, os desenhos começarem a ganhar forma, né, e intenção. Então, a gente vai investigar as linhas e as formas da natureza, né? Então, pegamos os elementos da natureza, as folhas, disponibilizamos em mesa de luz, né, que a luz facilita, né, traz a transparência da folha, você consegue ver as linhas, as formas, né, todos os riscos da natureza, né? Então, a gente vamos estimular, né, trabalhar o eixo de sons, né, seguindo a BNCC, os ecos da natureza, a paleta de cores da natureza, né, a transformação da natureza, né, o nascer, acompanhar né, o morrer. Então, a gente traz muito... O nosso ateliê é o nosso quintal. Então, as vivências acontecem na área externa. Então, as professoras preparam esses ateliês, esse ambiente propositor na área externa. Então, nossos materiais são carregados o tempo inteiro na escola. Então, sai da sala, nós temos até uma sala, né, de materiais não estruturados, onde a gente armazena todos os materiais e todas essas vivências são preparadas na área externa. A sala de aula também é um ateliê, né, também é um ambiente propositor. Então, todos os dias o professor também estrutura a sala de aula, né, com as provocações, de acordo com a sua intencionalidade, né, com as habilidades que tem que estar estimulando, seguindo a BNCC. Mas tem os momentos de vivência que o professor prepara esse ateliê na área externa, prepara essa investigação, né, essa exploração na área externa. Os menores, né, berçário, né, nível 1, são as crianças de 1 ano, os estímulos deles nessa fase é mais sensorial mesmo, né, essa descoberta do corpo, das sensações. Então, a gente traz muita vivência com terra, com barro, com argila, com tinta no corpo inteiro, com água, né? Sim, e você sabe que é interessante porque a gente comentou dessa concepção do ensino tradicional, das carteiras, né? Todo mundo né, naquela disposição, né, de todos sentados, olhando para frente, né, e sem interagir com o outro do lado, né? Mas isso é claro que isso está mais relacionado à fase da educação, do ensino fundamental, né? Na educação infantil, a gente ainda senta em carteiras dividindo o espaço com outros aluninhos ali. Mesmo nas escolas que trazem uma concepção tradicional, muitas vezes usam a carteira em grupo, né? Mas ainda tem educação infantil com carteira individual. Ah, é?
Ah, Sim. então E a aí... questão maior é a maneira como traz essa aula, né? Mesmo que você ainda não mudou sua mobília, né? No começo, quando nós começamos a fazer a transformação no Colégio Conhecer, Uhum. né? Ele era um colégio, porque você vai para a faculdade, o que te ensina na faculdade? O ensino tradicional. É, Na é a faculdade, mesma não coisa. ensinou a concepção investigativa, ensina você a ser aquele professor tradicional. Uhum. Então, as escolas, né, geralmente, nos mantenedores vão montar as escolas, montam no que ele aprendeu, É, no tradicional. sim. Né? É muito recente no Brasil, embora desde 1945, né, que surgiu esse movimento, desse olhar para a criança, dessa escuta, dessa necessidade de, na verdade, foi um olhar para formar um cidadão pensante que não fosse mais aceitar, se submeter a guerras, né? Tá. A intenção foi essa, porque foi um movimento que surgiu pós-guerra. Né? Uhum. Então, né, no entanto que a nossa BNCC, tá, se você for ler inteira, ela está Então, estruturada para isso, para formar esse indivíduo pensante com responsabilidade com o nosso meio ambiente, né, com responsabilidades sociais, né. Então, essa abordagem, ela na Europa, em outros países, né, já tem muitos anos, mas no Brasil ainda é muito recente. Nós temos poucos colégios que trabalham com essa abordagem. A maioria trabalha no formato tradicional. Então, mesmo que dentro de sala de aula as carteiras não sejam né, individuais, mas na educação infantil, o que a gente vê? O material determinando o que é para a criança fazer. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. Né? Dentro uma das a BNCC traz ali o eu, o outro e o nós, né? Então, nós temos que estimular ali na criança, né, a descoberta do seu corpo, a diferença, observar o seu corpo, a diferença, né, as do seu diferenças corpo para o corpo do outro, né? Uhum. A autonomia, o cuidado com o seu corpo, né? Uhum. E aí eu vi eu como vi a filha de uma amiga minha fazendo a tarefa de casa. Ela tinha apenas 3 aninhos, então seria o nível 3 do Colégio Conhecer, e a tarefa estava lá. Tinha um poeminha falando do corpo, e aí era uma imagem, já um círculo desenhado, e era para a criança desenhar o olho, o nariz, a boca e desenhar o cabelo. Tá. Então, você via ali uma atividade ensinando, né, quem sou eu, né? Então, ensinando, né, as partes do corpo para a criança. Mas dentro da concepção investigativa, a criança vai descobrir as partes do seu corpo, né? Então, nós vamos proporcionar propostas, vivências em que nós vamos disponibilizar espelhos e tinta, que ela vai se observar no espelho e vai pintar o corpo. Então, ao mesmo tempo que ela está se vendo, ela está se pintando. Então, ela está sentindo e está se vendo. Então, ela está descobrindo que ela tem um rosto, que ela tem um olho, que ela tem o nariz, que ela tem, né, a boca, todas as partes do corpo, mas a partir de vivências, né? Então, um desenho, a gente nunca traz estereotipado, já pronto para a criança só preencher. Então, nós disponibilizamos espelhos para a criança fazer o seu autorretrato, né, de forma que ela vai se observar e vai desenhar a partir do que ela vê. Ou você vai fazer uma colagem, um autorretrato com elementos da natureza, que vai fazer a colagem, mas a gente disponibiliza o espelho e ela vai desenvolvendo. No primeiro momento, a criança muito pequena, ela ainda não vai ter o grafismo desenvolvido, essa orientação também espacial. Mas ela ganha base, né? Ela ainda não tem essa orientação espacial para formar o rosto, os olhos, nariz e a boca nos seus devidos determinados lugares. Mas a gente vai fazendo uma diagnóstica, acompanhando esse progresso, né? A gente vai disponibilizando essa proposta várias vezes, com suporte diferente, com riscador diferente, mudando esses materiais, que aí também lá estamos possibilitando que ela adquira o conhecimento de inúmeros materiais, né? Diversos materiais, e ao mesmo tempo ela está ali desenvolvendo a sua capacidade de autorretrato. E aí, né, a gente vai acompanhando esse progresso até que chega, né, num momento de um desenho
bem estruturado, né? Sim. Então, assim, para você entender a diferença. Então, no formato tradicional é isso. Ainda é apostila ou atividade impressa para a criança preencher, né? Não tem essa vivência, essa descoberta, né? Isso. E de ir construindo, né? Esse é um ponto que eu achei muito interessante quando eu fui ouvir um pouco mais sobre o assunto, né? Para a gente conversar aqui. Me chamou a atenção uma coisa que diz assim, que nessa fase da vida, né, na infância, você tem que oferecer, é o que vocês fazem, né? Oferecem diversas ferramentas e estímulos para esse desenvolvimento, né? Sim. Porque, me corrija se eu estiver errado, né? Mas essa fase do 0 aos 6 anos, talvez seja a fase que o cérebro ele está na capacidade máxima. Exato. E ele precisa, e ele tem maleabilidade, as conexões, né, as sinapses, elas estão no potencial máximo ali. Então, essa criança ela precisa desses estímulos para desenvolver essa capacidade cerebral que vai ser importante ao longo da vida. Porque ali você dá bases, né? Seria um alicerce mesmo, né? Um alicerce para construir todo o conhecimento depois e receber, né, os outros aprendizados. Se não tiver estímulos nessa fase, que é a fase que realmente estão formando novos neurônios, se não tiver estímulo, não vai desenvolver a capacidade total de neurônios. E compromete, né, Cristiane? Compromete. E, na verdade, assim, vivência simples, a gente não tem noção do quão é importante lá para o fundamental, lá para a alfabetização da criança. Então, assim, às vezes chega lá no fundamental e a criança tem uma dificuldade na leitura, tem aquela leitura truncada, tem dificuldade na escrita, escreve com espelhamento de letras, né? Na verdade, são habilidades que são desenvolvidas na educação infantil através do brincar, que estrutura para esse desenvolvimento no fundamental. Tá. Então, quando a criança está ali na educação infantil brincando, simplesmente brincando, que é o que tem que fazer nessa fase, né? De qualquer outra brincadeira, que ela está explorando o corpo, o movimento, um circuito que a professora prepara para a criança subir, descer, passar por baixo, né? Por fora, se equilibrar. Está desenvolvendo orientação espacial. A orientação espacial é fundamental lá nos anos iniciais do ensino fundamental, na alfabetização, porque a criança que não tem essa orientação espacial desenvolvida, ela vai ter dificuldade no desenvolvimento da escrita, ela não consegue organizar a escrita dela dentro do espaço, ela não consegue organizar as sílabas, as palavras, né? Porque ela não tem essa orientação espacial desenvolvida. Essa leitura truncada, que a criança às vezes tem aquela dificuldade na leitura, que no brincar, quando a criança está brincando ali na educação infantil, então a professora traz uma canção, está cantando, uma brincadeira, né, de pular com ritmo. Quando ela está desenvolvendo o ritmo, compasso, é uma habilidade essencial para não ter essa leitura truncada. Essa leitura truncada é a falta de desenvolvimento desse ritmo, desse compasso do corpo, né? Então, assim, existem inúmeras habilidades que são desenvolvidas na educação infantil no brincar, né, que são fundamentais para a alfabetização, para que lá no fundamental a criança consiga escrever bem, ler bem, né? Então, isso foi só, né, um exemplo. É só um exemplo, mas o quanto é prejudicial para o desenvolvimento cognitivo, sim, psicológico, emocional, enfim, não receber uma educação infantil que olha, que estimula, né? Sim, o jogo simbólico, que é aquele brincar de faz de conta, brincar de casinha, de restaurante, de veterinário, de, né, montar nós preparamos muito esses ambientes de jogo simbólico, então, um exemplo aqui, a gente prepara uma pizzaria
com massa caseira, com especiarias de verdade, para que a criança brinque ali de fazer sua pizza, brinca que vai vender, coloca os elementos ali na massa, vai alterando a textura, a cor, o aroma. Então, ali a gente está trabalhando diversas habilidades, porque é o sensorial do olfato, das texturas, né, de conhecer novos elementos. E o jogo simbólico é aquilo que ele já traz de vivência do seu mundo, de quando come a pizza com o pai, com a mãe, então reconhecer ali o aroma do manjericão, sabe? E o brincar de faz de conta, essa imitação do adulto, né, no jogo simbólico, é rico para o fundamental, porque a criança ela só vai conseguir ter uma boa escrita, uma boa redação, se ele tiver esse repertório de criatividade, né, de construir histórias, que quando ele está brincando ali no jogo simbólico, ele está com o outro, com o seu par, construindo histórias. E se ele não desenvolve aqui na educação infantil, ele vai ter uma dificuldade imensa de uma escrita no fundamental. Sim. A notícia boa, né, Cristiane, é que o cérebro ele tem a capacidade de se adaptar, de modificar, mas é o que você... dele. Mas é o que você falou, vai ter mais dificuldade. Deixa eu aproveitar esse momento aqui do podcast, para que a gente está falando de brincar, para fazer um papo torto aqui com você, que são algumas piadinhas, tá? E aí é um jogo rápido, então se você for responder, pode ser uma resposta curtinha aqui, tá bom? Então, ó, professora de educação infantil, além de brincar, trabalha? Tudo isso está baseado em meme e em preconceitos, tá bom? O que é mais difícil para uma professora de educação infantil no dia do brinquedo? Criança com brinquedo caro ou brinquedos barulhentos? Já achou graça de alguma traquinagem e teve que segurar o riso? Já. O que é mais difícil, organizar a bagunça no final da aula ou evitar mordidas entre as crianças? A mordida faz parte também desse desenvolvimento. Da fase do desenvolvimento, né? A hora da soneca das crianças é o melhor momento do dia? Essa é só para pegar vocês. Já ficou brava com alunos e depois lembrou que eles têm apenas 3 anos de idade? É para eu responder pode agora? Responder, pode esperar você falar todas. Só tem mais uma. Quando termina o ano letivo, a professora sente saudade das crianças? Sente. Ou dá graças a Deus? Aí entra novamente toda essa diferença de cenário, né? Do cenário tradicional e do cenário dentro da concepção investigativa, né? Acredita que dentro da concepção investigativa, o educador constrói uma relação de respeito com a criança. Porque o educador, ele está numa postura de respeito. Né? Ele não está numa postura, ele não está impondo através do medo o respeito. Ele aprende junto, né, com essa criança? Sim, porque nesses contextos, nessas vivências, nós apenas trazemos provocações. Então, conforme a criança está naquele momento de vivência, trazendo sua descoberta, então a criança traz falas que nós anotamos, inclusive, e utilizamos essas falas para um relançamento de uma nova proposta, né? Então, nessas falas, o educador aprende sim com a criança, né? Então, a criança dentro desse cenário é uma criança mais tranquila, embora seja curiosa, ela explora, ela corre, ela sobe, né? Mas o ambiente está permitindo isso, não é proibido. Então, dentro de um formato tradicional, a criança vai ser criança, só que é proibido ser criança. Então, o educador tem que ficar chamando a atenção, porque é para ele ficar sentado. Mas no ambiente que a criança está explorando, né? Que já foi preparado o ambiente para isso, que ela vai explorar, que ela vai correr. Então, conforme eu falei, a gente prepara a proposta com uma intencionalidade que é um convite. Então, se a proposta é um grafismo, da maneira que a gente prepara, é um convite tão rico que a criança ela vai para aquela vivência com uma atenção, com um foco, com uma dedicação para aquele momento. Então, o professor não tem que ficar chamando atenção. Né? E tem muito mais momento livre, que a criança está lá se lambuzando de terra, de água, pintando o corpo inteiro. E aquele momento rico, o professor não tem que chamar atenção. Então, assim,
O ambiente é organizado sempre de uma forma rica, que através do ambiente ensina para a criança esse amor. Ela percebe o amor que o professor tem quando o professor se dedica em preparar esse ambiente de forma rica. E aí, então, já vai construindo essa relação de amor e de respeito. Então, a criança respeita o espaço, ela ama o espaço, porque ela vê o professor preparando tudo com muito zelo, com muito cuidado. Legal. E aí a criança vai aprendendo, né, que a gente vai construindo isso com a criança. Nós vamos sair desse espaço, vamos para outro espaço, então vamos reorganizar esse espaço. E eles procuram ter o mesmo zelo que o professor. Você vê crianças muito pequenas tentando arrumar do jeitinho que o professor tinha arrumado antes. É muito diferente você já pegar... vai ensinando isso, inclusive. Isso, que nem vou dar um exemplo aqui básico, uma caixa de blocos de construção. Você deixar a caixa ali, que a criança vai simplesmente no momento de brincar chegar, tombar a caixa, espalhar tudo e muitas vezes nem conseguir brincar, ou você, dentro da nossa concepção, o educador, ele deixa já uma construção linda e magnífica com aqueles blocos. Quando a criança chega, ela fala, uau, né? E aí ela vai modificar essa construção, ela vai entender que é para construir, porque a provocação está ali, já tem uma construção pronta, então ela vai entender que é para construir, ela vai só modificar, vai desmontar, vai montar do seu jeito, vai acrescer, então é muito diferente, então assim, é muito trabalhoso. Muitas vezes a gente faz contratação de profissionais, falamos que nós trabalhamos com essa abordagem, e depois o profissional não dá conta e prefere voltar para uma escola tradicional. Porque é mais fácil você pegar lá na internet um monte de atividade pronta, imprimir, né, e trazer para o aluno. Agora, você pensar nesse ambiente, você montar esse ambiente de forma extremamente cuidadosa, né? E criativa também. Dá tem muito que ter, mais trabalho. Então, nossa. Assim, né, aquele que o professor de educação infantil brinca, não trabalha, o professor ele trabalha antes para preparar aquele ambiente, vivencia junto com a criança naquele momento e trabalha depois. Não, e tem que ser feito com muito amor, né? Tem que ter muito amor para preparar todo esse cenário, esse ambiente. Assim, quem gosta dessa concepção, faz uso dessa concepção, busca essa concepção, tem que amar. Tem alguns pontos aqui, a gente está com 15 minutinhos só para o final já, você viu como passa rápido? Demais, né? Então, assim, vamos passar mais rápido por esses pontos agora. Eu queria que você falasse, e de maneira mais breve mesmo, sobre as telas, né? Porque eu queria saber o quanto é prejudicial para o desenvolvimento, né, cognitivo, aí, psicológico, emocional, social, humano da criança, o excesso de tela e a falta de convívio e estímulos sociais. Acho que o excesso de tela é o principal, talvez. Na verdade, a tela, o que ela faz? Ela traz um estímulo para o seu cérebro, porque a tela ela traz inúmeras mudanças de ações e de imagens e sonoras de uma forma muito rápida, né? E então, habitua o cérebro da criança a esses estímulos, esse bombardeio de estímulos. Qualquer outra proposta que você vá fazer depois com essa criança não vai ter esse bombardeamento de estímulos, fica entediante. essa mudança de estímulos tão rápido. Então, o cérebro, na verdade, se torna até biológico. Não é nem a criança que não quer. O cérebro acostumou com aqueles estímulos mudando de uma forma muito rápida. Depois, o cérebro não consegue se adequar ao ambiente, como uma sala de aula, que o estímulo é lento ali. O professor está ali falando... Que é o ritmo da vida, né? O estímulo é lento. Então, aí o cérebro da criança está buscando aquele estímulo habitual dele, que é aquele bombardeio de sons e de imagens com mudança muito rápida, muito rápida. Então, prejudica. Aí o que acontece? Ou a criança fica extremamente agitada, aquela criança que não consegue ficar sentada, né? Embora a gente não trabalhe nesse formato, mas né? Não consegue ter uns 15 minutos um momento que precisa. De dedicação numa vivência, que seja ali num grafismo, não consegue, ou ela fica aquela criança muito apática.
Porque o cérebro está esperando aquele estímulo, como ele não está recebendo aquele estímulo habitual, ou a criança fica muito desinteressada ou perde o foco. Apática, ou fica muito agitada. E aí, por isso, hoje em dia, acaba tendo muito... na verdade, até... aumentando muito essa questão do TDAH, né? Todo mundo tem TDAH. Mas, na verdade, nem sempre a criança ali, ou até o adulto, tem o TDAH. Na verdade, ele está exposto, né, a uma quantidade de estímulos muito excessivo que está trazendo uma mudança no comportamento dele, né? Devido a uma mudança, né, no habitual ali do cérebro, mas não necessariamente que tenha um TDAH, né? E aí agora todo mundo está sendo rotulado, né? Todas as crianças têm TDAH. Na verdade, são crianças que estão nascendo já com muito mais conexões neurológicas. Então, são crianças muito mais curiosas, muito mais superpotentes, né? Então, são crianças ativas. Por isso, a escola tem que mudar o formato, né? Sim. Tem que... A criança dentro da escola tem que ser protagonista ativa, né? Não cabe mais aquele formato e exigir da criança que fique sentada, porque ao mundo que vive hoje, o mundo está veloz, né? Sim. Então, tudo muda de forma veloz. Sim, e foi até bom você comentar para a gente entrar nesse ponto do TDAH, do autismo também, para a gente entender assim, o olhar de vocês, do Colégio Conhecer, para essas questões. Eu pretendo, gente, trazer ainda esse mês um episódio só sobre autismo, aproveitando o Dia Mundial do Autismo, que foi no dia 2, né, de abril. Mas, enfim, o olhar de vocês, assim, de maneira mais breve também. Isso, na verdade, o que acontece? Como nós temos dentro da nossa concepção que a gente acredita que o educador tem que ter esse olhar para a criança, uma escuta atenta, né? Então, é escutar o gesto, a expressão facial, o sussurrar da criança, essa sensibilidade, né? E cada ser, então, independente, né, de ser atípico ou típico, cada pessoa é única, né? Então, ela tem comportamentos únicos. Então, nós como educadores que temos essa escuta e esse olhar para a criança, então, nós olhamos a todas de acordo com a sua particularidade, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Então, o educador, ele vai estar ali para atender cada criança dentro da particularidade de cada um. Pensar e estruturar os ambientes e as propostas, os estímulos dentro da particularidade de cada um, né? E a criança, ela é sempre comparada com ela mesma. Então, o professor vai estimulando e comemorando o desenvolvimento dessa criança comparado com ela mesma. Então, seja autista, seja TDAH, né? Então, seja atípico ou atípico, cada um com a sua particularidade, o educador que tem essa escuta, ele atende a particularidade de cada um. Perfeito. Tem uma questão aqui, Cristiane, bastante delicada, né? Que a pessoa acho que ela traz da experiência dela como mãe, essa pergunta que ela diz assim, em quem confiar? Alunos saem da escola por conta da professora, dos professores, mas a diretora passa pano, como agir? Então, enfim, eu não sei exatamente a situação, mas vamos pegar assim, que é uma mãe que de repente o filho, eu não sei, depende da idade desse filho, né? Ele leva uma queixa, uma reclamação talvez, e aí essa mãe vai até essa escola para conversar e o diretor, de repente, ele tenta, né? Então, eu acho que é uma situação que pode acontecer. Na verdade, sempre tem que escutar os dois lados, né? Eu acho que a postura da escola, da gestão, é investigar os fatos, né? Então, investigar o que aconteceu, investigar os fatos e, a partir de então, não necessariamente punir esse educador, mas verificar se ele precisa de ajuda. Às vezes está precisando se especializar mais, fazer uma formação, né? Hoje em dia nós vemos muita formação, né? Sobre o acolhimento, né? O acolher a criança, a educação positiva, né? Que é essa postura do educador
justamente mediador, que escuta, que tem essa escuta para a criança e que sabe mediar qualquer situação com a criança sem o uso do autoritarismo, né? Então, eu acho que a postura da gestão é ajudar, na verdade, né? Então, não pode se isentar também da sua responsabilidade, mas agir com profissionalismo. Ninguém nasce sabendo e muitas vezes, como eu trouxe aqui mesmo, né? Todo ser é único, né? Então, não existe um manual de instrução, né? Que você sabe como lidar com todas as crianças. Então, no dia a dia, vão acontecer situações que, às vezes, você nunca passou por uma situação como aquela e, às vezes, né? No momento que você não está esperando, nem sempre o educador sabe como agir, porque cada um tem sua particularidade e exatamente, cada indivíduo é único, então vão acontecendo situações diversas, né, que nem sempre o educador está preparado para todas essas situações. Então, sim, pode acontecer uma falha de um educador, uma postura inadequada, mas o importante é buscar o conhecimento. Não, aconteceu isso, eu não sabia como agir, eu acho que eu tive uma postura inadequada, eu vou buscar um conhecimento para que num próximo momento que acontecer, eu saiba como agir e não agir de forma inadequada. Perfeito. Bom, a gente está a 5 minutinhos do encerramento aqui. Eu vou aproveitar para falar dos patrocinadores aqui do SamuCast. Então, esse episódio aqui foi um oferecimento aí da Escola Cássia Amarela, que é de São Paulo, tá? Centro de Recreação e Educação Infantil, que atende crianças de 0 a 6 anos, está com matrículas abertas aí, pessoal de São Paulo, então. Para você que quer construir, está precisando reformar, a construtora Bandina atende Valinhos e região, 50 anos de excelência na construção e administração de obras. Também comigo, Elisana e os Certificados, ponto de atendimento em Valinhos, que trabalha com emissão de certificados digitais, tá? Então, além do certificado digital que você pode usar na declaração do imposto de renda, né, tendo mais segurança e praticidade, eles também oferecem certificados como eCPF, eCNPJ, eSaúde, eAdvogado, enfim, um serviço aí, então, para pessoa física e também para empresas, né? E também comigo aqui a Stephanie Aidar, jornalista, especialista em comunicação para executivos, com um trabalho focado em fortalecimento de reputação e autoridade de executivos através do LinkedIn. Obrigado aos patrocinadores, a confiança, obrigado por estarem comigo. Para a gente terminar, Cristiane, eu acabei esquecendo, te peço agora, então, para você, o objeto pessoal. O objeto pessoal que eu trouxe são essas ampulhetas, extremamente diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, que representa o tempo, né? Que o tempo, na verdade, eu vejo o tempo não, né? O tempo... na verdade, a organização da nossa vida no tempo, mas o tempo como o tempo de viver, o tempo de amar, um tempo de escutar, um tempo de brincar, né? Então, até amo essas ampulhetas porque traz o tempo de uma forma rica, de uma forma linda, como uma brincadeira, né? Então, a gente ter esse olhar para o tempo cronológico, de respeitar as idades, a faixa etária, respeitar a infância, ter esse olhar para a infância e o tempo dessa criança ser criança. E que a escola possa ser um ambiente, que a escola possa ser um lugar para a criança rir, chorar, brincar, explorar, experienciar, um lugar que a criança possa simplesmente ser. Então, é isso que eu trago aqui um pouquinho no dia de hoje. Ser e se conhecer, né? Eu queria até parabenizar você pelo trabalho que você desenvolve lá. Obrigada. Né? Porque, de fato, pelo que você me contou, né, de ter conseguido seguir com a sua turma, mesmo com a pandemia, com tudo que aconteceu, né, dessas crianças, que as crianças sentiam saudade das aulas, né, quando era ali e foi nessa época também aulas online, né, e tudo mais, e depois... Crianças pequenas, né, e tinha as crianças ali pedindo pela aula, né, isso. Esperando ansiosas pela aula. Um baita desafio, e depois que tudo isso passou, vocês continuaram com esse trabalho, né, teve esse... Foi um percurso
que não foi fácil, né? Porque toda transformação não é fácil, mas foi um percurso lindo e rico. E o Colégio Conhecer está de portas abertas para quem quiser conhecer o colégio. Fica aqui um convite, tá? Para educadores que quiserem conhecer, saber um pouquinho da abordagem, né? Buscar conhecimento, pode entrar em contato com a gente. O papai e mamãe quiser conhecer a escola, visita lá o nosso Instagram, tem né, essas vivências que acontecem no colégio. E o Colégio Conhecer é um lugar onde a criança pode viver, né? Então, a gente acredita que a educação é isso, né? É vida, né? Um espaço para viver. Legal. Então, fica aqui o meu agradecimento por essa oportunidade, né, de participar do podcast e meu convite para conhecer o colégio. Sim, não, eu que agradeço. A gente deixa o Instagram aí do colégio para quem quiser saber mais, quiser conhecer. E para a gente encerrar aqui, o que é felicidade para você? Nossa, pergunta difícil, né? Difícil, né? Quiser resumir em poucas palavras, uma palavra. Eu acho que felicidade é você ter a liberdade de ser quem você é, né? Poder ser você mesmo. Legal. Obrigado, viu, Cristiane? Cristiane Saura, neuropsicopedagoga. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Gente, fica o convite aí para curtirem. Gostou? Compartilha, comenta e se inscreva aí no canal. Até mais. Até mais.